Opa, fala galera, beleza? Professor Pedro Assad na área. Vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo do Brasil Império, tá bom? Desde a independência do Brasil, 1822, até a queda do regime imperial, a queda da monarquia em 1889, com a proclamação barra golpe da República. Para isso a gente vai utilizar a nova ferramenta barra jogo, né, da Assad Games, que eu ainda tô decidindo qual vai ser o nome dela, tá bom? Dentre os 20 jogos que a gente vai estar para lançar, tem esse aqui. E isso aqui é o primeiro teste oficial dela, tá bom? Tem um trabalhão configurar o motor pedagógico. Vamos lá. Independência do Brasil, em 1822, começou aqui a linha do tempo. Que movimento em Portugal, 1820, detonou a crise final com o Brasil? 1820, a gente está falando da Revolução Liberal do Porto, né? A galera que ficou lá em Portugal depois que Dom João VI insistiu em ficar aqui. Essa galera começa a pressionar, né? Começa a fazer a Revolução Liberal do Porto, cria as cortes constituintes, etc. Revolução Liberal do Porto. Adicionamos esse evento aqui na linha do tempo. E que episódio de 1808 preparou o caminho da separação? Chegada da corte ao Rio, com toda certeza, né? Fugindo de Napoleão Bonaparte, escoltados pela Inglaterra. Qual corrente de 10 do século XVIII que alimentou tudo isso? Foi o iluminismo, né? Começa com esse papo de liberdade, igualdade, fraternidade, e aí começa a esquentar o ânimo da independência. Essas três perguntas aqui foram sobre a independência, tá bom? O que acontece em 1823? Dom Pedro I, ele já proclama a corte, a Assembleia Constituinte, né? Vamos fazer uma Constituição. Mas ele não vai gostar do resultado, porque vão tentar limitar o poder dele, ele vai dissolver essa Assembleia inteira. E quando dissolver essa Assembleia inteira, ele vai outorgar a Constituição de 1824. A separação do Brasil foi pacífica? Não, tiveram guerras de separação, principalmente na Bahia. Tropas portuguesas estavam lá e tentaram evitar a separação. Ele dissolveu a Constituinte em 1824, aí ele faz a Constituição outorgada de 1824, adiciona nela o poder moderador. Ela foi outorgada, ou seja, ele não perguntou pra ninguém, ele mesmo fez, tá bom? Ele fez, outorgou, falou, essa aqui é a Constituição. Nenhum representante do povo vai discutir ela comigo. Qual o poder centralizador e autoritário? O poder moderador, que dá pra ele o poder de dissolver qualquer assembleia que ele quiser, qualquer gabinete, escolher senadores vitalícios. Ele se inspirou no poder neutro de Benjamin Constant, tá bom? Como se fosse um poder neutro, moderador é pra equilibrar tudo, tá bom? Mas na verdade dava poder completo a ele. A carta outorgada, ela colhe uma reação, né? Sim, a Confederação do Equador. O mesmo lugar, né, que já tinha acontecido a Revolução Pernambucana de 1817, agora faz outra Revolução Republicana e Separatista em 1824. Isso aqui é pra revisar, tá bom, galera? Isso não é pra ensinar. Isso é pra revisar. É se você já viu a matéria. 1825, qual guerra que ele declara no Prata? Guerra da Cisplatina. Os povos da Prata estão enchendo o saco, porque o Brasil tá mordendo um território ali que eles consideram que é deles, né? Tanto que a Inglaterra tem que se meter e criar o Uruguai como estado tampão pra tentar apaziguar a tensão. O Brasil, ele pagou o quê? Pagou indenização para Portugal, né? 2 milhões de libras, que hoje em dia seriam como se fosse 2 bilhões, né? Só que a Inglaterra emprestou dinheiro, por isso que o Brasil ficou com a dívida externa que perdura até hoje. A conta da década chega. O que acontece em 31? A abdicação, né? Dom Pedro I nem aguenta isso. Ele acaba abdicando, né? Por causa da Guerra da Cisplatina, né? E a degradação da moeda brasileira, inflação, liquidação do Banco do Brasil, são vários fatores. Além de que ele era visto como um cara muito autoritário. E aí, antes disso aqui, teve a noite das garrafadas, né? Com certeza. Ahn... Beleza, como que ficou conhecido esse período? Depois vem o período regencial, né? Então vamos adicionando aqui os fatos na linha do tempo. Às vezes ela cresce para baixo, né, para aumentar o detalhamento e ela vai para frente ao longo do tempo. Criada em 1831, ela listava os mesmos homens que tinham renda para votar, a Guarda Nacional, né? Então, assim que entra a regência, eles já desconfiados do exército, eles já colocam, fazem uma Guarda Nacional, né? Pegam homens da elite, dão armas para eles, dão patentes. Isso é até uma semente do coronelismo que vai surgir depois no Brasil republicano. Que o Código de 1800 entregou o júri e o juiz de paz eleito às localidades? Foi o Código de Processo Criminal. Eles dão uma, né, dão uma descentralizada ali, né, tomam algumas medidas de caráter federalista para aliviar um pouco o ânimo das províncias que estão reclamando bastante da centralização. A regência só vai começar a ficar de um caráter mais conservador a partir de 1837, com a regência de Araújo de Lima, tá bom? O programa de regresso conservador vai começar a centralizar de volta os poderes. A grande emenda da Constituição foi o ato adicional, né? O ato adicional é mais uma medida federalista, né? Dá mais uma dissipada no poder, embora mantenha ainda o critério de que o governo central da capital escolhe os presidentes de cada província, os governadores de cada província, basicamente, os representantes, né? Mas para que lado que o ato adicional empurrou? O ato adicional foi uma coisa federalista, como eu estava dizendo agora, tá bom? Confirmar. Olha o poder de revisão das ferramentas que saem da mente do professor Assad, que bizarro. E a lei interpretativa? Para que lado puxou? A lei interpretativa já é de 1840, ela tenta desfazer essas medidas liberais que foram feitas durante o período regencial, tá bom? Então ela puxa muito mais para centralização. A lei interpretativa, né? Ela fala, ó, não é bem assim, essas assembleias legislativas provinciais aí, elas não têm que valer não, a província não tem que ficar escolhendo ali as próprias coisas, o próprio imposto, as próprias leis, tá bom? Revolta do Grão-Pará, revolta dos pobres, cabanagem, os cabanos, mestiços, escravos, indígenas, ficam revoltados. Ela aboliu a escravidão? Não. A cabanagem ela tinha a proposta de abolir, mas depois que eles tomam o poder,
ficam por um tempo ali, eles não fazem nada em relação à escravidão não, tá bom? Fica uma bagunça completa e eles são duramente reprimidos. Em 35, Salvador, teve a Sabinada, mas a Sabinada foi 37 a 38 e teve a dos malês, tá bom? Dos escravos muçulmanos que falavam árabe, né? A linguagem foi um fator importantíssimo, eles eram alfabetizados em árabe, inclusive, olha que potente, né? A revisão da parada, que bizarro, tá? Qual revolta que vai durar 10 anos? Aí é farroupilha, né? Os gaúchos estão irritados por causa do imposto altíssimo do charque, no sal, e eles estão vendo que o Uruguai logo embaixo deles não tem esse imposto, consegue competir com muito mais ferocidade contra o charque deles, eles começam a farroupilha, tá bom? Só que o massacre dos porongos, ele mancha a imagem, né? Em que existe uma linha historiográfica que diz que a própria elite estancieira fez uma traição contra os lanceiros negros, né? E deixou que o império matasse aqueles escravos lá, e aí depois disso eles são perdoados, fica tudo certo. Uh, a base social mesmo era a elite estancieira, embora eles usassem também, né, os escravos, claro, como exército, mas a base era a elite estancieira, criadora de charque, de gado, etc, né? Qual evento da fábrica, na verdade, produtora de charque, né? Não se cria charque, charque é carne. Qual evento da linha abriu a era de instabilidade que explode em revoltas como cabanagem? Cara, o que abriu toda essa era, ele tá falando que abriu a era de instabilidade deve ser a abdicação, né? A abdicação que começa todo esse período. Quando o imperador sai, é óbvio que fica tudo instável e delicado. 1837, Salvador, qual foi a revolta? Que foi dos malês, claro. Ué, ah, não. Nossa, sabe nada, pô. Tinha acabado de colocar dos malês ali atrás. Eu, inclusive, falei ali que a Sabe Nada. Eu falei, a Sabe Nada foi 37, 38, né? Sabe Nada também foi em Salvador, também foi na Bahia. Só que agora é outro extrato social. Não são mais os escravos. Agora são mais as camadas médias da população que estão também se revoltando. Eles falam, inclusive, assim, não, a gente vai se separar só por um tempo, até o Pedro completar a maioridade e virar o Dom Pedro II. Aí a gente volta, né? Então foi um separatismo temporário. Tá escrito aqui, a República era com prazo de validade. É justamente essa pergunta, né? Aqui, ó, ela vigora. Você pode voltar ali no tempo, tá bom? Pode ir revisando aqui, ó. Então aqui ela vigoraria só até a maioridade de Dom Pedro II, né? Era um protesto, né? 1838, Sertão do Maranhão. Aqui a gente tá falando da balaiada, tá bom? Dos vaqueiros ali, principalmente, né? Tem que vaqueiros e artesãos contra o recrutamento forçado. Os caras estão sendo recrutados pra lutar na Guerra da Farroupilha, pô, lá no sul, lutar pelo Império. Eles não estão nem aí pro Império, pô. Qual liderança negra somou? Foi o Cosme, tá bom? Juntou vários aquilombados aqui na balaiada. Como que o parlamento encerra a regência? Com golpe da maioridade. Os caras percebem que a instabilidade está absurda. No caso, tem um governo conservador, né? Tá acontecendo na regência, mas os liberais, eles criam ali o clube da maioridade, percebem que a estabilidade está muito grande, começam a propagar essa ideia do golpe da maioridade, fazem isso passar, e aí é um golpe parlamentar, né? Porque ele é votado ali. Então, que articulação liberal ali? Clube da maioridade. Perfeito. No parlamentarismo do Império, quem vinha primeiro? Agora o parlamentarismo às avessas, né? Ou seja, o gabinete é que fazia a eleição, exatamente. Não é as pessoas que elegiam quem vai estar no gabinete. Tinha um gabinete e aí ele que fazia a eleição para escolher os cargos. 1848, Pernambuco, a última grande revolta provincial do Império. Cara, essa daqui nunca cai, essa daqui é muito rara, mas é a praieira, tá bom? Né, aí são os liberais da praia, né? Contra o domínio conservador também ali no Nordeste. Qual lei de 1850 extingue... isso aqui é muito importante, né? Lei Eusébio de Queiroz extingue o tráfico negreiro. Extingue, de fato, né? Fecha a torneira completamente na entrada de escravos no Brasil. E a lei britânica que autorizou foi a Bill Aberdeen, né? A lei britânica que diz assim, olha, a partir de agora, se a Marinha Britânica pegar... Galera, parece que o vídeo tá acelerado, mas não tá bom? Pra quem estiver achando que o vídeo tá acelerado, é que eu consigo falar rápido assim, mas a lei Bill Aberdeen diz assim, se a Marinha Britânica agora pegar algum navio negreiro passando, a gente vai apresar esse navio e vai capturar, tá bom? Sendo que em 1831 já tinha sido assinada uma lei no Brasil, que é a Lei para Inglês Ver, que proibia, né, que dizia que se chegassem escravos aqui no Brasil, eles deveriam ser desembarcados já livres no tráfico negreiro. Essa lei, inclusive, vai ser o fundamento de vários advogados abolicionistas, tipo Luiz Gama, que vão pressionar bastante para que a escravidão seja abolida, alegando que os escravos que estão aqui no Brasil, na verdade, estão todos ilegais, estão todos sequestrados. Se chegaram depois de 1831, a lei deveria estar valendo e não está valendo, na verdade, tá bom? A outra lei a lei de terras, né, já prevendo a chegada de imigrantes, já prevendo que os escravos seriam libertos, né, começavam a ser libertos, a lei de terras ela já garante, olha, não adianta você chegar numa terra e dizer que é tua, não. Tem que comprar a terra. Isso aí já faz com que todo esse fluxo de imigrantes e de escravos tenha que trabalhar nas propriedades dos outros e não na própria. O braço do café paulista passa a ser, gradualmente começa a ser o braço imigrante, tá bom? Vai tomar mais fôlego a partir ali perto da década de 75, 80, tá bom? Alemães e italianos no sul
vieram no sul, ele vem para pequena propriedade, tá bom? Os imigrantes que vêm pro sul vêm para pequena propriedade, não é para café. O que acontece em 1864, aí começa a Guerra do Paraguai, né? Por causa das questões, das tensões envolvendo ali os territórios da Cisplatina, problemas ali que o Paraguai, ele faz um cálculo muito errado, né? O Paraguai, ele não tem saída pro mar, então ele tem muito medo de que fechem os rios. Nisso ele vê que o Brasil tá se metendo de novo no Uruguai, assim como tinha feito em 1851. Dessa vez o Paraguai, ele tem a expectativa de que se ele fizer alguma coisa agora, os blancos a facção uruguaia vai ajudar ele, né? Nisso ele tem que passar pela Argentina com os exércitos, a Argentina não deixa, ele entra em guerra com a Argentina, começa a invadir o Mato Grosso, inclusive no Brasil antes disso, aí acaba entrando em guerra com o Brasil, com o Uruguai e com a Argentina ao mesmo tempo, até porque no Uruguai os colorados vencem, e aí fica terrível para ele. Qual a raiz geopolítica da guerra? Né? Disputa pela Bacia do Prata, com certeza. Da Guerra do Paraguai. Que instituição saiu da guerra fortalecida? O Exército, né? O Exército sai da guerra bem fortalecido. Nessa época, vários negros lutam no exército também, o exército volta politizado, que documento de 1800 do Manifesto Republicano, tá bom? Especialmente depois que Dom Pedro II arbitrariamente resolve dissolver um gabinete que era liberal, dissolve esse gabinete do nada, e aí isso foi em 68, né, e aí, se eu não me engano, em 70 vem o Manifesto Republicano, tá bom? Apoiado também pela elite cafeicultura do Oeste Paulista, tá bom? Os barões do café do Vale do Paraíba não apoiam isso, tá bom? Eles são muito apegados à monarquia, mas eles vão virar contra a monarquia e começar a ser republicanos no dia 13 de maio com a Lei Áurea. Vão virar os republicanos do dia 13 de maio, né? Porque vão falar, porra, a monarquia sacaneou a gente, tirou nossos escravos do nada sem indenizar a gente, agora a gente vai virar republicano também. Na boca do cafeicultor paulista, república significava fim da escravidão, significava autonomia, né? Por isso que ele queria república, né? Porque agora ele vai ter autonomia, vai poder fazer negócio com mais facilidade. 71, lei do ventre livre, né? Vamos libertar os escravos que ainda nem nasceram, tá bom? Sendo que quando o escravo nasce, inclusive, ele vai ficar até 8 anos de idade com o senhor, né? Quando chegou 8 anos, o senhor pode escolher se ele vai ficar com o escravo até os 21 anos para o escravo trabalhar para ele ou se ele vai receber uma indenização do Estado e deixar o escravo com o Estado. Absolutamente bizarro, tá bom? Bispos presos, qual crise opõe altar, maçonaria e coroa? Aqui é a questão religiosa, né? Verdade, questão religiosa, né? Tem os bispos, eles decidem obedecer às ordens de Roma, ao invés de obedecer o beneplácito padroado brasileiro que diz que a igreja deveria se submeter ao Estado aqui no Brasil. Eles não fazem isso. Aqui a gente está falando da Lei Áurea, né, que aboliu a escravidão de fato, em 1888. E é engraçado que aqui em cima, né, isso é muito legal, vai falando alguns eventos do mundo, né, para você ter contextualização, né? Então aqui, ó, Primavera dos Povos, olha só, aqui, ó, Revolução de Julho na França, olha só, Doutrina Monroe, né, América para os americanos, começa a circular, né, logo depois da independência, né, aqui, ó, Independência Hispano-Americanas, olha que interessante, né, que ó, voltaram agora, a gente, aqui tá tendo a Conferência de Berlim, né, então logo antes da Lei Áurea tá tendo a Conferência de Berlim, já tá tendo ali a divisão, a partir da África, né, que vai dar origem à Primeira Guerra Mundial depois. Qual movimento tornou a abolição inevitável? Ou seja, está começando aqui o neocolonialismo, né? Qual movimento tornou a abolição inevitável? Um movimento abolicionista, né? Joaquim Nabuco, Luiz Gama, etc. Sem os barões, qual foi o desfecho em 89? O desfecho foi a proclamação da República, né? Os barões pararam de apoiar a monarquia, como eu tinha dito, né? Se sentiram traídos. Qual doutrina está abreviada no Ordem e Progresso? Positivismo, né? De Auguste Comte. Né? Crença no progresso, crença na ciência, né? Como fonte da felicidade, do bem-estar social. Qual atrito entre oficiais? Lembrando que bem-estar social é uma linguagem já keynesiana, né? Então é um pouco anacrônico dizer isso. Qual atrito entre oficiais e governo civil marcou os anos 80, tá bom? A questão militar, né? A monarquia inventou de tentar proibir, né? Deixa eu tirar aqui e mostrar ali. Tentou proibir dos oficiais falarem à imprensa, né? Tentou censurar os caras, e os caras, óbvio, né? Inclusive já tinha um clube militar aqui de Deodoro da Fonseca nessa época. Além da abolição, qual crise da linha que empurrou a farda contra o trono? Ué, mas eu já não tinha dito, além da abolição, questão militar, né? É isso mesmo, que é a farda contra o trono, questão militar. Ah, tá, perfeito. Agora eu queria que eu marcasse de novo. 53, 54. Teve uma ali que eu dei mole, né? Foi a Sabinada. Ele mostra aqui, ó, Sabinada. Você marcou Revolta dos Malês. Mas ali foi lapso. Se tu colocar no modo hard mesmo, eu não vou mostrar agora, aí você fica muito mais solto. Você tem menos dicas, né? Então aqui o movimento em Portugal detonou a crise final com o Império. Aí é Revolução Liberal do Porto. Aí marca. Aqui, olha só que legal. Agora é sem a múltipla escolha, por exemplo. Que episódio de 1808 preparou o caminho da separação? Chegada da corte ao Brasil. Pá. E assim vai. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí, tá bom? Eu tenho mais de 20 jogos desenvolvidos do site. A Side Games vai ser gigante. E dentro da plataforma, você vai ter um nível ainda muito maior de integrações e muito maior de possibilidades, tá bom? Inclusive, essas coisas saem sempre primeiro na plataforma. A plataforma tá com um super combo intensivo aberto, tá bom? Você ganha meu curso inteiro, todas as matérias, ganha isoladas revisionais.
turmas ao vivo, etc. Galera, só clicar aqui embaixo e se matricular, tá bom? Restam menos de 200 vagas nesse momento, talvez 230, alguma coisa assim, mas vai acabar nos próximos dias com certeza, tá bom? É isso. Tamo junto. Comentem o que vocês acharam, sugestões, estão gostando? Valeu.